Galera, mais um trecho para vocês aqui do Sport Center da ESPN Brasil. Os comentaristas falando da vitória do Fluminense contra o Bahia. Uma vitória importante. O Marcelo voltando hoje, né? Fez uma boa partida. No primeiro tempo quase marcava um gol. O Diniz optando por poupar o Cano e o Ganso, mas mesmo assim o time conseguiu essa ótima vitória, né? Vitória de virada ali. Uma vitória meio que no drama, na raça, mas o importante foi que conseguiu esses 3 pontos, uma vitória para dar confiança para a sequência desses jogos que vem aí pela frente. Créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Você que está chegando por aqui, é torcedor do Flusão, não é inscrito, se inscreve, deixa aquele like para você estar fortalecendo o nosso trabalho, nos incentivando a trazer mais conteúdos aqui para o canal. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. O estilo de jogo do Fernando Diniz, ele pede muito a parte física. Você tem um controle com a posse de bola, mas quando você perde, né, já tem que pressionar automaticamente para voltar de novo o controle ali propondo o jogo. E a gente via o time do Fluminense em queda na parte física. Então ele escolhe principalmente jogadores mais experientes, acima de 30 anos, o Cano com 35 anos, o Ganso também é muito importante, que é o cara que facilita para o esquema funcionar no meio campo e preserva jogadores importantes, porque o Fluminense vinha em queda em desempenho. O jogo do meio de semana de terça-feira é crucial. Sim. Seria uma tragédia esportiva e para a sequência do trabalho do Diniz e do Fluminense, uma eliminação dentro de casa na Libertadores, quando em grande parte da fase de grupos, qual era o time do momento? Sim. Qual era o time da moda? O Fluminense. Do Fernando Diniz. Então, o melhor jogo de um time na Libertadores até aqui é o do Fluminense contra o River Plate no Maracanã. Disparado. Ali foi uma manifestação de força, de um trabalho que eu acho que pode retomar o nível. E para retomar o nível, quando ele tem um elenco curto, ele vai ter que, em algumas oportunidades, preservar peças importantes. Hoje já não tinha o André também. Estava suspenso. Então, assim, não é porque venceu. Eu acho que o Fluminense produziu no primeiro tempo. O Fluminense, acho que o Breler fez a comparação com o jogo com o Corinthians, eu acho que uma comparação muito certa, e eu acho até que nesse jogo, Breler, de hoje, o Fluminense produziu mais chances claras do que naquele jogo na Neoquímica Arena. Parou no Danilo Fernandes. Danilo Fernandes, o Lelê também desperdiçando ali cara a cara e sendo pressionado, né? Só queria falar de um jogador individualmente que jogou muito hoje. O Keno jogou muito hoje, sem o Cano, sem o Ganso, ele foi o cara que, eu vou ser o protagonista. Ele foi aquele Keno que a gente viu em outras oportunidades, com a camisa do Galo, com a camisa do Palmeiras. Foi muito importante. Ele que dá assistência pro gol do Pirani. Pensei que você destacaria outro. O Fábio? O Fábio. Não, o Fábio foi fundamental. O Fábio contra o Atlético Mineiro no meio da semana também foi muito bem. 42 anos, Plihal. Segunda atuação consecutiva gigantesca do Fábio. Muita gente tem elogiado o momento do Lucas Perry, como ele tem dado segurança ao gol do Botafogo, o Bento no Atlético. Muitos goleiros bem, né, nesse campeonato? Sim. Muitos goleiros bem, mas Rafael, São Paulo. Abaixo do Everton hoje, eu vejo que o Fábio, mesmo com 42 anos, é algo a se elogiar. Para mim é o segundo melhor goleiro. Tá aí, galera, vou encerrando o vídeo por aqui. Agora eles vão falar do Bahia, mas foi uma vitória muito importante do Fluminense, né? Mesmo com um jogador a menos, perdeu o Nino, zagueiraço, mas acabou sendo expulso, né? Aí numa falta, o VAR chamou o juiz ali para corrigir o lance e acabou dando cartão vermelho, expulsando o Nino. Mas assim mesmo o time manteve a cabeça no lugar, né? E conseguiu essa ótima vitória. O André não jogou hoje, né? E o Diniz optou por poupar o Cano e o Ganso. A torcida até estava chiando, né, no primeiro tempo, quando o Fluminense estava perdendo. Mas o time conseguiu, né, essa virada muito importante. Próximo desafio agora contra o Sporting Cristal pela Libertadores. O Fluminense empatando classifica, e se vencer o Sporting Cristal, avança em primeiro no seu grupo. O Marcelo também voltando hoje, né, ele que nessa semana surgiu aí um monte de notícias que o elenco do Fluminense, o grupo estava rachado, mas ali no intervalo do jogo ele falou, tá tudo certo. Marcelo voltou hoje, jogou bem, quase fazia um gol ali no primeiro tempo. O goleiro do Bahia, né, fechou o gol no primeiro tempo, fez 7 defesas ali. O Fluminense perdeu bastante gols, né? O Lelê mesmo, muitas chances que ele perdeu no primeiro tempo. Estava até sendo vaiado, mas o importante foi que conseguiu marcar o gol do empate, e o Pirani marcou o gol da virada. Vitória importante
acredito que da agora para frente, né, as coisas volte a dar certo, o Fluminense voltar a jogar aquele grande futebol. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, se inscreva, valeu galera, e a gente se vê no próximo vídeo.